Esses dias eu contei uma história sobre a minha vida de... Falei rapidinho que eu fui conciliadora no 4º Juizado Especial Cível do Catês, que existia aqui um 4º Juizado Especial, agora está lá na Erasmo Braga, no centro do Rio de Janeiro, e eu trabalhei lá como conciliadora. Aí uma pessoa, uma ex-aluna, pediu para eu fazer um vídeo contando a minha experiência de conciliadora de juizado especial. Como é que eu iniciei, como eu iniciei, como eu saí, como foi essa experiência. Foi muito enriquecedora. Eu amei ter sido conciliadora de juizado especial. Trouxe um aprendizado para mim, uma forma interessante de lidar com o público. Combateu eventual insegurança, basicamente me colocou bem no mundo do direito. Eu amei, foi uma experiência muito rica. Então vamos lá, começando. O que faz o conciliador, tá? O conciliador de juizado especial é aquela pessoa que não é o juiz. Às vezes a parte pensa que a gente é o juiz, a juíza, e trata a gente como excelência. A gente fala, não, eu sou o conciliador. Precisa ser formado em direito? Não, eu não era formada em direito ainda. Estava no 8º período. E aí eu lembro que o conciliador vai ser aquele que vai diante de um conflito, aqui no caso do juizado especial cível, vai ter a parte ré, a parte autora, você vai perguntar, tem acordo? Provavelmente vai falar, não. E aí você tenta fazer com que aquela pessoa perceba a importância de oferecer uma proposta de acordo. Se ela oferece um acordo e a parte discorda, ela pode falar, olha, eu discordo desse acordo, isso é um valor aviltante, como pode me oferecer como dano moral R$1.000, atraso na entrega da minha geladeira para o Natal? Aí a parte fala assim, olha, eu quero 2.000. Aí você fala, parte ré, tem como oferecer 2.000? Não poderia ser 3.000? O conciliador é diferente do mediador. O mediador vai mediar sem se envolver no caso, ele não vai se meter no caso, ele não vai dar sugestão, ele não vai estimular um acordo ou praticamente sugerir junto com a parte, o acordo aqui está ruim. O conciliador tem essa autonomia de intervir mais naquele procedimento. E aí, eu aprendi isso nesse curso, né, de conciliadora que eu fiz lá na Escola de Administração Judiciária. Mas vamos lá, como eu entrei? A gente nunca entra no juizado como conciliadora, a gente é assistente de conciliador. E eu tive bons conciliadores me orientando, eu via bons trabalhos, eu amava ser assistente. Como assistente, eu cheguei lá, uma pessoa da faculdade, a Marileia, falou assim, mãe, vai lá no juizado especial cível para ser conciliadora, uma experiência rica. Era uma vez por semana, toda quinta-feira. E aí eu fui lá, de acordo com a sugestão da Marileia, e falei, eu gostaria de ter uma experiência, quero ser conciliadora. Ah, tudo bem, você começa como assistente. Quando começa? Agora. Enfim, e aí uma vez por semana eu era assistente de conciliador e eu digitava os acordos, eu não podia me meter, mas eu digitava os acordos. Eu aprendi a mexer no sistema do Tribunal de Justiça. Eu via os conciliadores conciliando, eu ia aprendendo, porque um dia eu seria conciliadora. Até que eu tive uma conciliadora, da qual foi assistente, a Viviane, uma menina maravilhosa, excepcional. Ela já era conciliadora, me ensinou e ela falou assim, você quer treinar uma conciliação aqui? Quero. Eu lembro que a gente não esperava, entrou um processo que tinha 7 réus. Eu mandei muito bem, e adorei, amei. Eu fui fazendo a conciliação, eu ouvi a parte, ouvi a contraparte, ouvi a proposta de acordo, tá ruim, tem como aumentar esse acordo? Parte, é melhor você fazer um acordo, porque uma sentença pode demorar. A sentença não apenas você soluciona isso hoje. A sentença pode vir a demorar, você vai ter que entrar com execução de sentença. E naquela época ainda não era o novo Código de Processo Civil. Então, o novo Código de Processo Civil é de 2015, na época era 2008. E aí a gente aprendia a, digamos, eu não digo induzir, mas mostrar para a parte que aquele acordo era interessante. Se houvesse acordo, finalizava ali. Se não houvesse acordo, convolava para a audiência com o juiz a ser marcada em um determinado dia. Com isso, eu lembro que eu aprendi, eu fazia o pregão
chamava as partes lá fora, fulano de tal e fulano de tal. Nisso você vai aprendendo a lidar com o público, você vai conversando com os advogados, você vai vendo a dinâmica e vai aprendendo. Eu recomendo a experiência, sim. Conciliador não ganha dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos na minha época não ganhava. Não sei se agora, esse ano, está ganhando, mas eu acredito que não. Se estiver ganhando, só coloca aqui, está ganhando sim. Mas na minha época não ganhava um centavo, é um trabalho voluntário. E eu vestia a camisa daquele trabalho voluntário. Eu não ia lá por mim. Eu não tinha pretensão de ser juíza. Então, aquele benefício de você juntar para ter um cargo de juíza, para concorrer num concurso para juíza, nunca me interessou. Eu ia lá de coração, porque eu via que tinha pouco conciliador, eu via que tinha partes desesperadas para solucionar o caso e pouco conciliador, e tinha uma conciliadora lá que era péssima, ela era estúpida, eu queria ver ela falar comigo agora ia ser briga de puxar o cabelo. Mas na época eu era muito novinha, era uma pessoa mais velha do que eu, ela saía cedo, sabe? Chegava atrasada. E aí até que uma vez fiquei muito irritada e reclamei. Só tinha eu sozinha para fazer a conciliação para um monte de gente. E eu reclamei. E essa pessoa foi afastada. Essa pessoa me transformou em coordenadora de conciliador de quinta-feira, mas basicamente só tinha eu. Já tinha todo mundo indo embora. Por que tinha ido embora? Porque estava muita exploração, não das partes. Mas o fato de não pagar o conciliador acabava que desestimulava, as pessoas iam embora. Chegava um momento que o altruísmo falava mais baixo. E o meu altruísmo sumiu quando depois de uma semana, uma funcionária do tribunal, uma ridícula, eu não vou falar o nome, mas eu amaria que ela estivesse ouvindo isso, aqui você é uma ridícula, inclusive se você está me ouvindo, não você, estou falando da tal funcionária do tribunal. Ouve só, se você estiver ouvindo, talvez você lembre dessa história, viu, amada? O que aconteceu? O ano era 2008, e aí eu cheguei lá para fazer o meu trabalho voluntário de conciliadora. Eu lembro que eu cheguei lá, pedi os processos, eu chegava mais cedo, começava às 2 horas, fechava às 5, eu ficava até às 7. Então, eu sabendo que tinha um monte de gente ali para conciliar, eu chegava em torno de 1 da tarde. Aí eu fui falar para a Amada que eu queria os processos. O papo tava ótimo, um papo de retardado, que você nem imagina no Poder Judiciário. Um papo assim, festa, blá 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 blá, e as partes se lascando lá fora, né? E quem queria trabalhar querendo o processo também estava se lascando. Aí eu tava vendo aquilo achando tão ridículo. Aí eu acho que ela tava querendo fazer isso pra sacanear, porque ela ficou irritada que a outra conciliadora ruim, péssima, tinha sido exonerada. E aí nisso ela chegou pra mim e falou o seguinte: você está com pressa? Eu sou funcionária do tribunal, não sou sua funcionária. Naquela hora, né, que eu pensei, enfia esses processos no centro daquele lugar. Você não é funcionário do tribunal, tá ganhando dinheiro pra fazer isso, né? Senta a bunda aí, vai fazer a conciliação que eu vou pra casa. Mas eu sou uma pessoa boa, eu posso ser uma pessoa estourada e não quero mudar. Eu sou muito feliz assim. E sou uma pessoa muito boa. Então eu engoli isso, já que eu tava lá, tudo bem, vou esperar. Engole. Aí eu fiquei, ela pediu desculpa depois, ela me pediu desculpa, eu falei simpática que sim, mas eu não perdoei isso até hoje, nem quero perdoar, quero mais que ela se lasque. E que um dia ela precise do serviço público e encontre um funcionário tão bom quanto ela, tão moroso quanto ela. Eu espero que de verdade que ela encontre uma pessoa assim. E aí nisso, eu fiz todos os trabalhos, conciliei todas as partes, fui para casa. Na semana seguinte, tô fora. Liguei falar que não queria mais. Foi assim que acabou a minha participação especial de 1 ano no Juizado Especial Cível. Eu fiz o curso de conciliadora, tive a minha portaria de nomeação como conciliadora no Diário Oficial lançada. Foi uma experiência maravilhosa com as partes, com os advogados, o trabalho incrível. Mas eu não sei lidar com gente escrota, sabe? Eu não sei lidar com gente assim. E com muito gosto eu saí daquele lugar. E com muito gosto eu fiquei sabendo que ela se lascou depois, que a funcionária do tribunal teve que sentar a rabiola no lugar que eu trabalhava para conciliar as partes. Tá lá ganhando aquele salário de funcionária do tribunal. Nossa, cuspi 10 litros aqui de funcionária do tribunal. Deve estar ganhando o mesmo salário, assim, umas gratificações, uns aumentinhos aí até hoje.
E eu prosperando na advocacia. Enfim, gente, foi essa história. Eu estimulo você a ser conciliador, estimulo. Você acha que eu deveria ser conciliador, Simone? Mesmo atuando com gente escrota? Acho. Porque não é todo mundo que é assim. Eu tive o azar de encontrar uma pessoa assim. Mas talvez você não tenha, sabe? Você talvez tenha mais habilidade, mais saco de lidar com gente assim do que eu. Eu não admiti porque eu fazia um trabalho muito bom, eu era um trabalho incrível para ser tratada daquele jeito. Eu tinha consciência do meu valor profissional, então não aturei. Mas por outro lado eu ganhei experiência, vi como funcionava o sistema do tribunal, vi de perto a questão dos prazos, eu aprendi o que poderia ser enrolação, o que não é enrolação, vi como as partes precisavam ser tratadas com decência. Foi um aprendizado que me trouxe muita maturidade. Então sim, eu acho que você deveria sim entrar para o juizado especial se você tem vontade. Tem o GCRIM, se você gosta de criminal, tem o juizado especial criminal, não era o meu caso, eu gostava da área civil. Então eu enriqueci muito de experiência nesse sentido, ok? Mete bronca se você está com vontade de ser conciliador. E se você é conciliador, quer contar aqui nos comentários sua experiência, fazer seu desabafo, pode contar. E se você, fulana, que tá aí, que talvez ainda lembre de mim, pode escrever abaixo também, eu vou te bloquear aqui no YouTube, não vou nem ver, tá? Mas pelo menos se você escrever, tá me dando audiência. Agora vai ter um monte de gente sacaneando, né? Vou colocar, eu sou a funcionária do tribunal. Eu dei um monte aqui. Não, um grande beijo, fiquem com Deus.